ensino médio, então, eu afirmei para mim mesma que, apesar de eu querer muito ser professora, eu não encontrava possibilidades de passar mais 4 anos estudando sobre algo que eu não acreditava, que não falava de verdades para mim, que não tratava o ser humano como um ser humano. Então eu descobri, trabalhando com recreação em acampamentos especialmente, onde a gente passava uma semana com a criança e podia atuar com histórias, fantasias e colocar a criança em situações desafiadoras, mas que elas seriam superadas. Então, a criança que entrava tímida saía comunicativa. A que chegava com autoestima baixa saía empoderada. Eu descobri então que era nesse campo que eu entendi educação. E era isso que eu queria poder oferecer e aprender mais para oferecer melhor serviços, uma melhor versão da Aline, né, para o mundo. Então eu fiz a graduação em lazer e indústria do entretenimento. Lá aprendi bastante sobre o que é animação cultural. Esse profissional que atua como ponte e ajuda as pessoas a cocriarem espaços, a cocriarem realidades, conteúdos, diferente do recreador, né? O animador, ele tá para facilitar, né? É realmente criar pontes entre as pessoas e o interesse dela. Se uma pessoa tem um interesse, ele vai procurar facilitar esse acesso para que a pessoa consiga acessar esse seu interesse e desenvolver, né? Se desenvolver, aprender e tudo mais. E aí, então, eu tive a oportunidade de ter professores muito importados com a educação. Então, apesar da formação específica ser em eventos, eu caminhei pela educação, né? E eu tive professores e uma equipe na universidade que me apoiou a isso. Então, eu fiz iniciação científica em educação, com essa proposta, sempre do lazer na escola, como esse diálogo é possível. E foi lá então que eu fiz a minha maior, primeira grande amizade, que foi com Paulo Freire. E foi aonde eu passei a me sentir pertencente ao mundo. Então, existia alguém que pensava realmente como eu e que realizou algo. Então, eu fiquei muito amiga desse cara. Admiro muito ele, até hoje a gente troca várias ideias. E nessa proposta também fui desenvolver o estágio social. Então esse estágio social é o que garantia que eu tivesse a bolsa integral da escola, da universidade, porque eu não tinha condições de pagar a universidade. Então eu desenvolvi esse estágio social junto com outro amigo do lazer e uma garota que estava formando em pedagogia, um projeto num serviço de acolhimento para crianças onde a maioria eram soropositivas. Então também tive esse olhar e essa possibilidade de aprender sobre as deficiências que algumas crianças passavam a desenvolver devido à debilidade, né, da saúde por conta do soro positivo, e também a lidar com essas questões da saúde. A partir então dessa busca por conhecer uma nova pedagogia, eu cheguei então até a Escola Lumiar, que foi fundada pelo Ricardo Sendler e pela Helena Singer. E fui então até lá e desenvolvi o meu TCC naquela escola. Foi um estudo de caso onde eu acompanhei durante muitos meses a rotina de uma escola não tradicional. Então foi incrível aprender e ver, né, como as crianças têm o saber delas, se a gente dá esse espaço para elas se autodesenvolverem, né? Porque tem essa força de aprender, de querer descobrir,
de construir raciocínios e processos e decodificar os códigos, né, que é o processo da alfabetização. Então foi uma experiência incrível. E eu pude então vivenciar que uma outra pedagogia era possível. E aí, não contente, né, com isso, fui morar no Maranhão. Lá eu desenvolvi outros trabalhos, né, que não estavam focados na educação. Voltei para cá porque senti muito a falta, eu senti a necessidade de que a minha realização enquanto pessoa era atuar no social, né, era estar para apoiar as pessoas no seu autodesenvolvimento, sejam elas crianças, adultos, idosos. E quando eu voltei, eu comecei a atuar. Meu primeiro emprego foi numa associação. Pela primeira vez eu pude atuar diretamente, né, no terceiro setor. Eu comecei a atuar como educadora social. E era um serviço de acolhimento para mães e mulheres com crianças, né? Então tinha o espaço da creche, tinha o espaço do trabalho. Era um espaço de aprendizagem muito legal. E eu comecei a dar muitas ideias de animar, né, de animação dessa casa. Então eu fui convidada a começar a organizar uma creche que seria pública e aberta não só para as crianças dessas atendidas, né, mas também para o município. E foi lá que eu já começava a estudar sobre a pedagogia Waldorf. Comecei a avaliar que esse espaço educador, né, esse contexto educador, ele também era curativo. Então eu fui fazer a psicopedagogia, entendendo que esse brincar, né, e essa educação não tradicional, ela também cura. E cura, quando eu fui fazer a psicopedagogia, né, eu compreendi. Tem um estudo da Sarah Paim que diz que 80% das dificuldades de aprendizagem são de questões ambientais e apenas 20% são de questões orgânicas. Ou seja, a gente precisa muito cuidar dos adultos, sejam as famílias, sejam os educadores, seja a comunidade onde essa criança está. Então, eu percebi que a gente precisava não só pensar em oferecer isso para... Eu comecei a pensar que esse espaço educador, oferecer essa educação, não era só para as crianças, precisava atender também os adultos. E aí fiz a psicopedagogia e no estágio, eu fiz o meu estágio na Escola Waldorf em Sorocaba. Então comecei a me enveredar por esse caminho, onde eu me encontrei nessa ciência chamada antroposofia, né, que é a sabedoria do homem, né, que é conhecer este homem, esse ser humano, essa humanidade, e entender ele como pertencente a toda a natureza. Então ele é um microcosmo dentro de um macrocosmo. Como que as leis do zodíaco, dos planetas, as forças da natureza, dos elementos interferem no homem, como que isso também está nele. Então passou a fazer muito sentido para mim e me enveredei nessa pesquisa. E com isso fui participando de coletivos que queriam criar esse espaço educador comunitário, né, onde as famílias estão para se educar. E não só um espaço para as crianças, né, se educarem e aprenderem, mas que os adultos, considerando que eles são esse entorno da criança, precisam também curar muitas feridas e ressignificar aprendizagens. E, acima de tudo, criar novos padrões de pensamentos, ou seja, novos paradigmas educativos para que essas crianças, então, possam ser tudo que elas vieram para ser e fazer neste mundo.